Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, partilhe esses conteúdos com seus amigos, inimigos e até mesmo inimigos, né? Amigos e até mesmo inimigos. E, se desejar, deixe aí o seu like, o seu dislike. Os seus comentários também serão bem-vindos, desde que o faça de forma respeitosa, né? E também coerente, se puder. Tá ok, pessoal? Passamos um tempo aí sem conversarmos um pouco. Realmente a vida está cada vez mais difícil, né? Com muitas atividades e nem sempre é fácil. A gente que não vive disso, né? Tá gravando vídeos, etc, etc. Bem, mas hoje nós queremos conversar um pouco sobre, não é nada de novidade, né? Porque, como diria Carlos Drummond de Andrade, ficaram velhas as notícias, mas sobre um livro que eu postei no Facebook, que eu estava lendo, né, um livro que eu considero interessante, Marx e Satã. Deixa eu ver se dá para você ver aqui. O negócio está tão... Opa, aqui, o Satã quase não apareceu, o pessoal apareceu só o nome de Marx aqui. É Marx e Satã. E eu achei interessante, né? Porque parece que quando eu coloco alguma coisa no Facebook, causa mais polêmica do que os vídeos, né? E alguns comentários, né? Alguns professores aí, tal, que são progressistas, né? E fazem algumas observações irônicas, etc., né? Alguns outros fazem de forma mais coerente, né? Entre esses, o professor Ricardo André, lá de Lagarto, né, fez algumas observações, sempre aqueles textozinhos longos, que é característica dele, parece mais o Saramago, né? E, e ele disse algumas coisas ali, na minha opinião, algumas coisas nonsense, né, sem sentido, mas outras coerentes, né? Outras coerentes. Eu terminei de ler o livro porque eu acho que a gente não pode estar falando de coisas que a gente não conhece, né? Eu ouvi recente dois palestrantes, um adventista e outro que não era adventista, fazendo palestra sobre comunismo, e um era sobre o comunismo e o outro era sobre a guerra contra a família, né? A guerra socialista contra a família. E, no certo momento, que estava falando sobre o comunismo, disse que nunca tinha lido o Manifesto Comunista, e eu achei aquilo ridículo, né? Do ponto de vista acadêmico, moral, né? Você está falando de uma coisa que você nem sequer conhece em profundidade. E o professor também, que estava falando lá sobre a guerra contra a família, né? Sobre o socialismo, e ele mostrava que não tinha lido, né, Sagrada Família, não tinha lido a moral deles, e a nossa, não tinha lido aqui o Dieng, aqui a família, a origem, né? Aqui a origem da família, da propriedade privada e do Estado, etc. Eu achei aquilo ali também muito ridículo, né? Como é que você vai estar falando de uma coisa... mas hoje parece que é uma característica da sociedade que a gente está vendo, as pessoas falando das coisas sem conhecer, né? Então, eu só falo daquilo, está eu e o apóstolo São João, só falo daquilo que eu vi, que eu experimentei, que eu peguei, né? É aquilo que eu falo, né? Então, o autor, eu li o livro, né? O autor parece ser de uma linha pentecostal, né? Ele viveu uma experiência que nem eu, nem Ricardo, André, e nem demais progressistas, nem conservadores, né, viveram, né? Ele viveu sobre o regime comunista, sofreu, né, debaixo, né, desse regime, por 14 anos passou na prisão. Então, você imagina o que é isso, né? Você imagina que isso aqui não é brincadeira, né? Então, do ponto de vista psicanalítico, né, a gente sabe que uma pessoa que sofreu demais sobre um determinado regime, ele, logicamente, não vai sair dali falando coisas boas daquilo ali, né? Mesmo na situação normal. E isso pode, de um certo modo, contaminar a sua epistemologia, né? A sua percepção de uma teoria de conhecimento, a sua própria hermenêutica pessoal, a sua interpretação devido ao sofrimento que ele teve. Agora, por outro lado, ele tem uma força moral para dizer determinadas coisas que eu nem você, que está me ouvindo nesse momento, tem, porque nós não passamos 14 anos numa prisão comunista, né? Socialista.
Pessoal, eu vou usar aqui o termo comunista, socialista, como sendo iguais, né? Porque é isso que às vezes a imprensa usa e tal, mas lembrando, né, que do ponto de vista filosófico, técnico, são duas coisas diferentes, né? O socialismo é um estágio primordial, aliás, anterior ao socialismo. O socialismo seria o estágio mais avançado, né? Que nenhum país realmente atingiu essa questão de socialismo, né? Tá certo? Mas eu vou usar aqui a simples por outra, nesse sentido mais vulgar, né? Mas não pense que é um leigo que está falando e que está confundindo aí os conceitos, tá ok? Então, nesse aspecto, né, ele tem uma autoridade, uma vantagem e uma desvantagem, né? E isso aqui é interessante. Ao ler o livro, né, que é o ponto focal aqui, não me convenceu, né, essa questão de que Marx tinha feito algum pacto com o diabo. Por quê? Ele se baseia em alguma peça, né, que Marx escreveu logo quando bem jovenzinho ainda, né? E ele descreve, né, primeira fase, quando Marx teve, que Marx era de família judaica, que havia se convertido ao protestantismo, convertido entre aspas, né? E que deve ter tido algum tipo de decepção com o cristianismo, e depois ele vendo que os próprios cristãos tinham praticado, né, uma série de injustiça social, né? E ele conta uma história muito interessante em um dos seus livros, de uns camponeses que iam pegar lenha seca, né? Que Marx usa a expressão da madeira morta, né? A madeira morta. Então, os camponeses não era nem cortar a madeira, galhos, né, de árvores de pertencer a alguém, mas aqueles galhos secos, né, que caem no chão, e as pessoas pegavam aquilo ali para levar para casa, para aquecer a casa e cozinhar alguma coisa, né? E algumas pessoas morreram, né? Morreram porque os donos da terra vinham e achavam que a pessoa estava roubando, né? E usavam de violência, etc. Então, Marx denuncia, né? Porque ele tinha formação de direito, era também, trabalhava como jornalista e depois fez um doutorado que envolvia aí filologia com literatura e filosofia e etc, né? Mas eu creio que a titulação mesmo saiu como filosofia. Bem, então, essa é uma trajetória, digamos assim, entre o espiritual e o material, né? Da contemplação à militância, né? Então, eu não vejo, do que eu tenho lido até hoje, eu não vi nenhum ponto assim que pudesse confirmar essa tese. Aliás, o próprio autor, aqui no final do livro, ele admite também, né? Ele admite também que, deixa eu ver aqui, que não era, que também, deixa eu ver aqui, que ele também não tinha, deixa eu ver, que eu achei interessante, pronto, aqui, a página 133, ele diz assim: não pretendo ter apresentado uma prova inquestionável de que Marx era membro de uma seita de adoradores do demônio, mas creio que há indícios suficientes para sugeri-lo fortemente. Então, ele mesmo admite, né, que o que ele apresenta aqui são indícios, né, sugestões e tal, que não tem como comprovar isso. Então, nesse aspecto, eu concordo plenamente com o Ricardo André, com o professor Ricardo André, quando ele diz, na nota longa, ele colocou lá, sobre a questão das crenças de Marx, né? Que Marx era um ateu daqueles radicais, né? Digamos assim. Então, não faz sentido. Um ateu é aquele que não crê e era um materialista de primeira linha, né? Então, não tinha nenhuma ideia de questão de mundo espiritual, coisa dessa natureza. Então, nesse aspecto, eu concordo realmente e achei a argumentação do livro bastante superficial. Agora, com relação aos pilares do socialismo clássico, né, e do marxismo, né, o que o livro apresenta não é nenhuma mentira, né? Essa guerra contra a religião, dessa guerra contra a família e dessa guerra contra a sociedade privada, dessa guerra contra a autoridade, né, dos estados e também da situação
do status quo, né, que estamos vivendo, né, essa realidade do mundo capitalista, né, e Marx acreditava na sua transitoriedade. Agora, veja, devemos ter em mente que isso não é uma ideia marxista original, né? Desde um tempo antigo, né, Cícero já tinha falado muito nessas questões de que as coisas são transitórias, né? O próprio Salomão também tinha falado, né, da transitoriedade das coisas, e o Hegel, né, no caso ali mais recente, o próprio Hegel já tinha falado, né, de que as coisas que existem, elas merecem, né, deixarem de existir, né, serem destruídas, né? O Nietzsche já tinha tido também umas ideias parecidas, né? Aliás, que é um pouquinho mais, né? Tudo nesse períodozinho aí, né? Quando o Nietzsche dizia que para você destruir alguma coisa, você tem que substituir essa coisa, né? Então, no caso da religião, tem que ser substituída por alguma outra coisa, o Estado também por outra realidade, a economia por outra realidade, etc, etc. Embora Nietzsche não entre muito nesses detalhes políticos, né? E econômicos. Então, por que isso aqui é interessante, pessoal? Porque, embora o livro seja bastante frágil nessa sua tese principal, ele não é frágil nas suas teses secundárias, né? Quais são essas teses secundárias? De que a ideia socialista tem gerado a morte de milhões de pessoas. E o autor fala aqui uma coisa interessante, porque às vezes as pessoas dizem assim: olha, mas o cristianismo matou muita gente no período aí da colonização, escravizou, lembrando que a escravidão dos negros, né, como nós conhecemos no Ocidente, foi uma invenção, né, como toda essa estrutura foi invenção cristã protestante, né, e depois foi comprada aí por católicos, né, protestante pela Inglaterra, né, digamos assim, foi a parte Inglaterra, Holanda, Bélgica, né, que são países protestantes, depois a Alemanha, a Prússia também participou disso, né? E os países católicos. Então, foi um fenômeno cristão, por incrível que pareça, né? Mas tem um detalhe aqui interessante, né? Tem um detalhe interessante que o autor coloca e que a história também confirma. É que essas pessoas, os cristãos que mataram, né, usando a Bíblia, né, que escravizaram, tentaram justificar a escravidão dos negros usando textos da Bíblia, eles fizeram algo contrário àquilo que Jesus havia ensinado, o Evangelho de Jesus, né? O Evangelho de Cristo. Ou seja, se eles mataram, mataram, mas não fizeram aquilo que Jesus mandou, porque Jesus disse o quê? Amai-vos. Você não vai encontrar da boca de Jesus dizendo: ide e amai-vos uns aos outros e destruí-vos uns aos outros, né? Então, você não encontra isso. Entretanto, os militantes, né, os políticos, os militares que mataram em nome do socialismo, do marxismo, eles mataram cumprindo aquilo que Marx tinha dito. Deu para entender isso aí? Ou seja, os cristãos mataram, mas não porque Jesus tinha dito, porque Jesus disse: amai-vos uns aos outros, amai-vos os vossos inimigos. Enquanto Marx, né, manifesta comunista em outras partes dos seus escritos, ele incentiva o ódio. Isso aqui é interessante, pessoal. Eu estou coletando material para escrever um livro, né? Por favor, não vai me copiar não, senão eu lhe processo, né? Cujo título será O Discurso de Ódio de Karl Marx. Porque hoje tem muita gente falando de discurso de ódio, né? Isso é um discurso de ódio. E esquecem que isso aqui é um discurso de ódio. Isso aqui é um discurso de ódio. Tá certo? Então, nesse aspecto, eu volto a repetir, a tese principal do livro é fraca, mas as teses secundárias não. Porque as teses secundárias, elas têm uma raiz histórica, né? Literária, filosófica, estão aqui nos escritos de Marx. Então, perceba que tema de família, propriedade, Estado, né? Tema da moralidade, como esse texto de Trotsky, né? Quando Trotsky relativiza a questão da moral, né? Essa questão que Nietzsche já tinha falado sobre isso, né? E o próprio Platão também já tinha, na República, já tinha dado algumas ideias assim parecidas, está aqui. Está aqui. E é curioso, pessoal, que essas tentativas de mudar a moral, como Nietzsche diz, né, na genealogia da moral, na
no livro Além do Bem e do Mal, né? Esse tipo de tentativa de querer destruir a moralidade cristã para colocar o quê como substituto, né? Então, para vocês terem uma ideia, um socialista utópico, né, como geralmente se classifica, o Robert Wayne, né? Aliás, esse Robert Wayne, o Engels menciona aqui, né? Eu acho que é nesse livro aqui que ele menciona, ou é nesse aqui, né, no Socialismo Jurídico, eu acho que é nesse aqui. E Engels menciona o socialismo, a ideia aqui do Robert Wayne. E Robert Wayne é um indivíduo muito inteligente, né, um autodidata, depois criou um mecanismo, desenvolveu uma espécie de pedagogia, de método pedagógico, né, muito eficiente, e ele tinha umas ideias revolucionárias em termos de educação, uma coisa maravilhosa do ponto de vista técnico humano. Para vocês terem uma ideia, quando o governo americano tomou conhecimento dessas ideias de Robert Wayne, mesmo sendo um país protestante e etc., mas chamou, né, ele foi convidado, e se não estou equivocado, ele chegou a falar no Congresso americano, né, mostrando suas ideias inovadoras sobre educação, etc., etc. E ele fez um experimento nos Estados Unidos, comprou uma espécie de uma fazenda, né, que era uma colônia, parece que estava desativada, alguma coisa assim, e ele comprou, né, para fazer um experimento chamado a comunidade New Harmony, né, a nova harmonia, e ali tentar colocar as ideias de Platão, né, as ideias de Marx, não de Marx, né, porque Marx vem posterior, mas essas ideias que já eram muito antigas, né, dessa contra a religião, a propriedade privada, contra uma estrutura muito rígida do Estado, eles não eram anarquistas, no caso do Robert Wayne, e contra essa ideia de propriedade privada. Então, eles trabalhavam, traziam tudo ali, dividiam, e etc., e etc. No início foi uma maravilha, pessoal, como tudo neste mundo, né? No início a gente começa aquela entusiasmo, aquela coisa toda, mas depois o ser humano começa a agir, né? E aí o que acontece? Né? Não funciona e o Robert Wayne volta para a Inglaterra com o rabinho entre as pernas, né? E aí se mete, ele volta agora para o aspecto religioso, isso aqui é interessante. Ele se começa agora a se envolver com questão de espiritualismo, funda uma espécie de igreja sem Deus, né? Onde não se pronunciava a palavra Deus, anjo, essas coisas todas, né? Eram substituídas por palavras humanísticas, né? E humanitárias, essas coisas todas, e assim teve um fim o Robert Wayne, né? Sem realmente ter alcançado o seu paraíso aqui na Terra. Não era o primeiro, né? Na literatura não tínhamos também o Thomas More, né? Que era um sacerdote inglês, né? Que escreveu um livro chamado Utopia. Acho que o Francis Bacon também escreveu alguma coisa, e tantos outros, né, escreveram aí sobre esse sonho, né, de ter um paraíso aqui na Terra, onde a justiça operasse, etc., etc., etc. Não deu certo. Aqui no Brasil, acho que foi em 1860, se não estou equivocado, no Paraná, né, recebeu um italiano chamado Giovanni Rossi, né, Giovanni Rossi. Giovanni Rossi veio aqui para o Brasil, ele era um socialista anarquista, que até o professor, o pastor, esqueci agora o nome dele, né? Me perguntou aí, Ezequiel Gomes, né? Vamos, mas não pode ser socialista e anarquista e etc. Não, o Bakunin era, né? E outros, né? Aí ele disse, não, mas porque ali ele dividia as tarefas, né? Ou seja, já estava mandando, né? Exercendo uma espécie de governo. Eu digo, mas se você for usar demais a racionalidade, você não vai entender esses movimentos realmente, porque eles fogem um pouco da racionalidade. Bem, mas o Giovanni Rossi, que veio aqui para o Brasil, com essa ideia de que as mulheres poderiam transar com quem tivesse, os homens também com quem quisesse transar, aquelas velhas ideias de Platão e também que depois o Marx haveria de desenvolver. Né? E nessa época aí, logicamente, o Marx já estava em ação, né? 1860 já estava em ação. Mas eu não sei se realmente ele estava movido por algumas das ideias de Marx, mas sim pelo socialismo, né? Pelo socialismo é o que eu conheço.
Então, o que acontece? Fez esse experimento no Brasil, começou a dar certo no início, aquela coisa toda, depois veio a perseguição da própria sociedade, né, dos vizinhos que começaram a conhecer a colônia chamada Sicília, no Paraná, né, e tinha vizinhos poloneses, né, católicos poloneses tradicionais, que não ficaram sabendo das coisas que rolavam lá na colônia, né? Mas, resumindo a história, fracasso, assim como foi fracassado lá a experiência de Robert Wayne com a sua New Harmony lá nos Estados Unidos. O Giovanni Rossi volta para Inglaterra, para a Itália, e volta com 2 filhos que ele achava que era dele, né? Com mais 2 filhos que ele tinha certeza que não era dele, que a mulher dele tinha tido com outro homem, e ele voltou com 4 filhos. Foi a herança e o resultado desse experimento social, né? Pessoal, por que estou falando essas coisas? Porque essa questão dessa briga contra a propriedade privada, né? Contra a questão da família, contra a religião, contra a questão das autoridades, né? Da autoridade, desde a autoridade do pai até a autoridade do Estado, né? Que Herbert Marcuse fala sobre isso no livro Eros e Civilização. Se você ler esse livro, você vai achar interessante. Por que eu estou falando isso, né? Porque as ideias não deram certo, né? Já tinha tido essas 2 experiências, pelo menos, que essa do Brasil, jornais internacionais acompanharam, a de Robert Wayne também. Todo mundo ficava de olho para ver se dava certo aquilo ali e copiar, né? Não deu certo, né? E, realmente, quando aconteceu, em 1917, a Revolução Russa, o Stalin, né, que era um seguidor aí, de carteirinha do Marx, ele tenta implementar na União Soviética a questão de perseguição da religião, né, morte de sacerdotes e aquela coisa toda, mas o que eu quero enfocar aqui é a questão da família. Ele entra pesado contra a família e procura destruir, essa estrutura tradicional de família, fazendo com que a mulher pudesse agora transar com que ela bem entendesse, os homens também, e as mulheres engravidarem, trazer os filhos para o Estado, a família não teria mais aquela questão de uma casa, né, propriamente dita, ou seja, toda uma mudança estrutural, né, toda uma mudança estrutural. Fizeram cozinhas comunitárias, as mulheres preparavam comecinha em casa, no primeiro momento foi uma coisa maravilhosa, né, as cozinhas e tal, aquela coisa toda, a mulher teria mais tempo para ler, para trabalhar, sei lá o que foi aquilo que ela desejasse fazer, mas resultado, pessoal, foi que não deu certo. O Estado não deu conta de dar assistência para as mulheres que engravidavam tanto, e sem saber, né, muitas vezes não sabia nem quem era o pai. Essas crianças, né, que eram colocadas para o Estado, uma mulher não deveria, segundo essa doutrina, né, de Lenin, né, não deveria cuidar de uma criança, do seu filho, né, mas dos filhos da Rússia, né? Ela não era mãe, né, de uma criança, ela era mãe da Rússia, né? Umas filosofias românticas. Esse pessoal fala contra a religião, pessoal, mas tem umas doutrinas que é mais fantasiosa do que muitas religiões, né? Então, o que acontece? O caos se instaurou. Mulheres morreram tentando abortar, outras ficaram doentes, e aquela coisa toda. Lenin morre, né? Stalin entra em ação, né? Quando Stalin entra em ação, assume o poder, ele olha para um canto para o outro e vê o caos. E cá entre nós, a gente era um assassino, sem dúvida alguma, mas era muito inteligente. Assim como era muito inteligente o Hitler, né? Assim como era muito inteligente o Churchill, foi a época de líderes muito inteligentes, aquela época, né? Muito inteligente. Então, o que acontece? Ele percebe que é um caos. Ele percebe que isso que Marx diz aqui, que Engels procura dizer aqui, que Trotsky diz aqui, né, que Marx também fala um pouco aqui, é que toda essa luta para destruir a família patriarcal é uma loucura. O que Stalin faz? Stalin reestrutura a família tradicional russa, coloca as mulheres para casa, tenta trazer as crianças para as casas, e agora tem uma confusão, porque nem sempre você sabia quem era o seu filho, entendeu? Então, imagine
o caos social dessa situação. Mas Stalin, o Homem de Ferro, ele... porque dizem que o nome significa realmente isso, né? Ferro, né? E ele consegue realmente pôr ordem na casa. Pôr ordem na casa. Por isso que as feministas, elas não gostam de Stalin. E é interessante que Stalin teve uma formação espiritual, né? Assim, digamos, espiritual, né? No seminário que ele estudou durante muitos anos. Ele é um seminarista da Igreja Ortodoxa, né? Ele conhecia muito bem, né? Assim como Marx vem da família judaica e judaica protestante, mas conhecia muito bem, né? Que você vê que Marx solta vários termos, né? Fariseus, filisteus, né? Usa muitas metáforas bíblicas, né? Muitos textos, né, são citados por Marx e Engels, né? Textos da Bíblia. E no caso de Stalin não era diferente, era um indivíduo que tinha um conhecimento teológico muito forte, né? Então o que acontece? Ele cria uma espécie de moralidade, né, que Trotsky vai criticar um pouco aqui, né? Ele vai criar uma espécie de moralidade, digamos, uma moralidade vermelha, né? Um novo socialismo moral, né? Para vocês terem uma ideia, o negócio foi tão feio que ele matava homossexual, ele não permitia. Prova disso que até hoje na Rússia os homossexuais são mais perseguidos do que em outros países, né? Para vocês terem uma ideia, eu esqueci o nome da doutora, que foi uma das propulsoras da educação sexual, que eu trabalho também com de educação sexual, terapia de casal, essas coisas, e uma das precursoras da educação sexual na Polônia, que estava sob o domínio da Rússia na época, ela sofreu uma perseguição tremenda, uma dificuldade tremenda para falar de sexo para as mulheres. Por quê? Porque o moralismo que Stalin tinha instaurado. Por incrível que pareça, o negócio ficou tão moralista o pessoal está quase na hora de eu sair aqui, moralista de que muitos países de extrema direita, para vocês terem uma ideia, entendeu? Para vocês terem uma ideia. Então, o que acontece? A partir daí, os países que adotaram o socialismo, eles não mexeram mais na estrutura da família. Se você for em Cuba, Fidel não mexeu na família. Por quê? Pela experiência da Rússia. Mao Tse-tung, que foi depois, né, não mexeu, né, na estrutura da família, né, que foi depois da Revolução Russa, a Revolução Chinesa, não mexeu. Não mexeu. Por que não mexeu? Nos países que você visita na Ásia, não mexeu. Na África também, não mexeu. Por que não mexeu? Porque eles sabiam do caos que aconteceu na Rússia. Em outras palavras, nem todos marxistas seguem o que Marx diz, porque sabiam que, nesse aspecto, Marx foi um caos e ele estava completamente errado. Mexa na estrutura da família e você vai instaurar um caos na sociedade. Pessoal, está na hora aqui de eu partir, né? Estou aqui, já terminei meu expediente, né? Estou fazendo aqui a nossa conversa. Se você quiser conhecer mais um pouquinho desse assunto aqui, na internet, você pode pegar isso aqui é escrito por uma feminista, chamada Família na União Soviética, Crise e Reconstituição, 1917 a 1944. Muito interessante, escrito pela feminista, eu já mencionei isso aí, já coloquei no Facebook uma vez, etc. Então, pessoal, fechando aqui, eu recomendo o livro, né? Recomendo o livro, Marx e... Vamos ver aqui se aparece Satã. Apareceu aqui a palavra Satã. Tá certo? Volto a repetir, a tese, né, eu discordo da tese principal, não creio que Marx tenha feito nenhum pacto com o diabo, porque ele é um ateu, né, materialista mesmo, né? Mas as teses secundárias dos livros são teses coerentes, são teses verdadeiras, né? E são teses que você encontra em qualquer livro aí escrito por Karl Marx e também por os seus mais restritos seguidores. Tá ok? Então, um forte abraço, partilhe esse vídeo com quem você ama e com quem você também odeia, entendeu? Você pode partilhar, tá ok? Embora que você não deve odiar, viu, pessoal? Estou falando assim, de forma jocosa, né? Tá certo? Partilhe
E se não inscreveu-se ainda nesse canal, se inscreva, né? Nós somos poucos, mas somos poucos esclarecidos, os iluminados, tá certo? Somos iluminados aqui com conhecimento, né? Sem fanatismo nenhum, né? Mas em busca de compreender, né? Com respeito também, né? Vê que a gente conversa de um de outro, o Ricardo aí, que é um colega nosso, mas sempre com respeito, né? Com respeito, que é a nota tônica do nosso trabalho. Tá ok? Então, um forte abraço e a gente se vê aí, não sei quando, mas com certeza a gente se vê.